16 da primeira carta aos Coríntios, 16 e 13 da primeira carta aos Coríntios. Primeira carta aos Coríntios, 16, 13. Vigiai, estai firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos. Que o Senhor aplique no nosso coração a sua palavra. Senhor, nós estamos diante do teu altar. Queremos te agradecer por esses momentos que o Senhor tem nos dado. Queremos celebrar o teu nome, porquanto a tua benignidade enche os céus e a terra. Abençoe cada irmão e irmã que veio esta noite a este lugar com o objetivo de celebrar, adorar e agradecer e fazer menção da tua majestade augusta e santa. Abençoe os que estão enfermos, repreende todo mal, Senhor, toda perturbação, e que o teu Espírito Santo continue trabalhando para a tua glória e para o teu louvor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém, meu Deus. Amém. Pode sentar. Meus irmãos e irmãs, eu trago uma reflexão. Eu espero que seja rápida, com o seguinte tema: permanecei firmes em meio às adversidades. Hoje é um assunto muito pertinente que nós devemos ter sempre no coração e olhar para os céus e agradecer a Deus enquanto permanecemos firmes em meio às adversidades. Mas antes da meditação, eu gostaria de trazer uma palavra sobre a história da nossa igreja. Agora ficou parecido com minha voz. Da nossa igreja aqui em Martins. Quando eu vim para o Marizal em 1977, o pastor João Queiroz, entre outras recomendações, ele me disse: pastor Davi, você vai para o Marizal e você deve se comprometer de anunciar, de implantar a igreja na cidade de Martins e naquela região. Eu não prometi a ele, não. Eu não tinha como. Mas o desejo dele era tão forte que eu não tive palavras para responder. Ele tinha estado nessa região aqui, Martins, Serrinha dos Pintos, Serrinha do Canto, que naquele tempo ainda era comunidade de Serrinha dos Pintos, e tinham organizado uma igreja na comunidade de Serrinha do Canto. E ali houve um grande ajuntamento de irmãos que celebravam ao Senhor
na igreja. Mas houveram alguns problemas, como sempre acontece durante a caminhada, e a igreja encerrou as suas atividades nessa região. E quando eu vim para o Marizal, ele lembrou: implante a igreja lá. Mas eu já tinha uma tarefa por demais difícil, que era juntar a igreja em Marizal, que está partida em 2 pedaços. E chegamos por lá, começamos a trabalhar e, de repente, a gente recebeu um reforço aqui nessa região com o pastor, a vinda do pastor Antônio Dantas, e nós resolvemos realizar algumas reuniões aqui. O primeiro encontro de jovens da região aconteceu aqui em Martins. A gente não tinha ninguém aqui, mas fizemos o primeiro encontro de jovens aqui em Martins, já tentando de alguma forma começar a envolver as pessoas e a gente mesmo se envolver no contexto histórico que haveria de acontecer durante os tempos mais tarde. Depois, o pastor Osiel Queiroz se dispôs a vir morar em Martins, que é a terra dele, era a terra dele. E nós fizemos o maior esforço para trazê-lo. E ele veio morar aqui na Rua da Camboa. E quando chegou lá, ele tinha aquele pensamento de que, ligando um serviço de som e tocando alguns hinos e fazendo algumas pregações, as pessoas haveriam de atentar para aquilo. E ele decepcionou-se profundamente, porque na primeira noite não foi ninguém. Na segunda, ninguém foi. Na terceira, ele não teve mais nem coragem de desligar o som que tinha ligado na calçada. E aí pediu à esposa: vá lá e desligue, porque eu não tenho coragem de desligar o som hoje. Então tivemos como mais uma parada e uma tentativa frustrada. E aquilo realmente nos dava uma frustração imensa. Ele fez algumas visitas aqui em Serrinha do Campo, e nós fizemos com ele também muitas delas. E visitamos, evangelizamos e convidamos. E daí, ele resolveu ir morar em Serrinha dos Pintos. E aí a igreja nasceu lá. E a gente muito satisfeito, porque não estava em Martins, mas estava nos arredores, já estava melhor. Já estava mais perto. E o Osiel fez um bom trabalho lá em Serrinha, a igreja cresceu. E a gente nunca esqueceu, o objetivo é também Martins. O Osiel morreu antes de implantar a igreja em Martins. Depois veio o pastor Lindomar, e aí no ano de 1998, ele começou a evangelizar aqui. E evangelizando quase igual a Osiel, com algumas diferenças. Ele começou a dirigir cultos evangelísticos quinzenalmente, na casa da irmã Eulália, na casa de Nequinho de Val, aqui no bairro Jocelyn Vilar. E também esses trabalhos não deram resultados.
ele resolveu fazer estudos bíblicos nos lares, com as famílias. Tínhamos um estudo bíblico muito bom, conhecendo Jesus, e é uma riqueza, não sei que fim levou essas apostilas desse estudo, mas era uma maravilha. E com esse estudo, a primeira pessoa aceitou a Jesus com a Igreja de Cristo. Essa pessoa foi a nossa irmã Jaqueline. Jaqueline, como alguns de vocês já conhecem, era muito aguerrida, muito resolvida, e através dela é que a igreja veio para cá. E aí foi alugado o prédiozinho que a Denilson falou, lá perto da Martinense, e começou-se lá o trabalho da igreja em Martins, de modo que em 30 de setembro de 99 foi organizada a Igreja de Cristo em Martins. Em 2000, nós recebemos o terreno aqui, doado pelo prefeito Marcos Formiga, é assim o nome? Marcos Fernandes. Foi doado o terreno e, através de um trabalho muito intensivo, especialmente da irmã Jaqueline, a casa de oração foi inaugurada no ano de 2002 e até hoje está aqui. O que eu quero dizer com isso, irmãos e irmãs e amigos, é que todo começo tem uma história e, na maioria dos casos, uma história sacrificada. Especialmente implantar igrejas, como eu dizia sempre no passado, organizar igrejas não é moleza. Quem for mole, não pensar nunca em organizar uma igreja, porque não é tarefa para os frouxos, é tarefa para quem tem de Deus a vocação e a convocação para isso, mas uma vocação de verdade. E a história da igreja em Martins não foge desse contexto histórico que acompanha a organização das nossas igrejas, tanto aqui em Martins como nas demais cidades. A gente tem a perfeita noção de que, ao lançarmos a semente, ela não vai produzir na mesma hora que a gente lança, porque aí seria um acontecimento fora do normal. A gente semeia uma vez, duas, três, 10, 20, 30 e muito tempo depois é que a gente vai colher os resultados. Aqui passaram João Queiroz, Manuel Henrique de Souza, Eustáquio Lopes e outros companheiros da época e conseguiram levar muita gente a Jesus, porque esses homens eram realmente grandes ganhadores de almas, se é que a gente pode assim dizer. É o contrário de mim, que eu só falto perder a minha. Mas eles não. Eles faziam um trabalho que, se fosse hoje, a gente teria muitos resultados nessa área. Havia, por parte deles, alguns irmãos que já estavam na igreja naquele tempo, e tinha alguns que eram
tinha muita habilidade em expulsar demônios, e outros tinham aquela tendência dos filhos de Seva, lá do Novo Testamento, no tempo de Paulo, quando Paulo expulsava os demônios, e os filhos desse sacerdote diziam para os demônios: em nome de Jesus que Paulo prega, a gente lhe expulsa. E o demônio dizia: nós conhecemos Jesus, conhecemos Paulo, mas vocês, a gente não sabe quem é. E investiram contra eles. E aqui houve um momento assim como esse. Havia um cidadão, tinha alguns filhos, e entre esses filhos tinha um que tinha problemas na cabeça e era valente, era resolvido a investir contra qualquer pessoa. E de repente as pessoas diziam: é demônio. Porque problemas psíquicos são muito parecidos com problemas da ação demoníaca. E é preciso que a gente tenha muito cuidado para separar as coisas. E alguns irmãos desses que achavam que podiam expulsar demônios só porque jejuavam e oravam, resolveram expulsar o demônio do cidadão. Vocês desculpem se tiver alguém aqui, parente ou que conheceram, isso faz muitos anos. E o nome do cidadão era Manuel Benedito. Um homem moreno, musculoso, forte. E os irmãos disseram: a gente vai jejuar 3 dias e 3 noites e vamos expulsar os demônios de Manuel Benedito. E jejuaram. Só que Manuel Benedito não tinha demônio. Mas eles foram, jejuaram, e no dia falaram para a família que iriam expulsar demônios, e expulsando, o homem ficaria curado. Ficaria bom, normal. E a família disse: olha, a gente não pode permitir, porque se esse homem se soltar, não tem quem consiga detê-lo. E eles disseram: não, a gente garante. E quando eles entraram, colocaram o homem assim, naqueles quartos que tem aquela janelinha de um gradilhozinho, tem algumas pessoas que vivem assim. E ele estava lá. E eles entraram no quarto e partiram para cima do homem. E a pegaram assim no colarinho da camisa e diziam: nós te repreendemos, demônio. O homem arregalava os olhos e dizia: demônio pode ser você, meu nome é Manuel Benedito. Então, essas coisas fazem parte também de uma tentativa frustrada. Eu agradeço a Deus o grande número de obreiros que está aqui hoje à noite e os animo, como quem tem a experiência de ter enfrentado milhares de frustrações. Nunca devemos desanimar. Nunca devemos achar que aquela frustração é o fim de todas as coisas. Nós temos que pensar que Deus tem um propósito depois daquele ensinamento que Ele nos deu. A frustração é uma espécie de terapia que Deus coloca em nosso favor.
eu tenho uma caminhada longa, mas eu não tenho de que me orgulhar de achar que sou alguma coisa. Porque as frustrações que eu enfrento dia após dia me dizem que eu não tenho, nem posso e nem devo me exaltar. E eu fico olhando a história dos que se exaltaram. E os resultados são realmente desanimadores. Mas as frustrações existem para nos ensinar. E o ensinamento que Deus nos dá através desses comportamentos divinos, eu acho que elas são divinas. Elas vão nos dizer que há sempre um novo desafio para atentarmos para Ele e fazer a obra que Deus quer que a gente faça. Eu sou, como vocês sabem, um homem pobre, eu não tenho dinheiro. Se você me matasse agora por causa de 100 reais, você perdia a morte todinha. Perdi o serviço todinho. Mas aí eu olho assim e digo, acho que é porque eu não tenho dinheiro. Portanto, eu não posso me exaltar. E aí eu penso assim, se eu tivesse, por exemplo, 100 milhões de reais ou de dólares é melhor. Se eu tivesse numa poupança sem precisar desses 100 milhões de dólares, acho que eu resolvia me orgulhar. É verdade, dinheiro muda. Mas como eu não tenho, e eu acho que Deus já encurta assim a mão, pegando no cabresto o tempo todo, que a minha impressão é que Deus trabalha com a gente de modo diferente. Alguém disse que Deus disse a Abraão, Abraão, eu vou me relacionar contigo através da fé e da obediência. Abraão era homem de fé e de obediência. A Isaac disse, Isaac, eu vou me relacionar contigo através da fé e da esperança. Aí olhou para Jacó. Aí disse, você, Jacó, que é mais maroto, mais aguerrido, afoito, eu vou trabalhar com você no corpo a corpo. Aí a situação pega. Porque trabalhar no corpo a corpo com Deus é uma riqueza. Em compensação, o sofrimento é triplicado, não sabemos. E há um determinado momento que a gente olha para os lados e chega à conclusão de que vale a pena ser tratado por Deus com o cabresto curto. Porque sabe de uma coisa? Como eu não tenho dinheiro, quantos milagres eu tenho vivido! Aleluia! Durante todo esse tempo. E aí eu penso, se eu tivesse 100 milhões numa poupança, eu não tinha por que receber milagre. Era ir lá, sacava um bocado, ficava aí num montão. Mas como eu não tenho, eu vivo à base do milagre. Eu vivo à base do milagre.
houve um tempo que eu andava de pés em toda essa região, e eu andava tanto que os meus pés inchavam. E os irmãos me diziam naquela época: pastor, você está doente do coração. E eu sabia qual era o coração. Depois eu fui me consultar ao médico, os pés inchados, pareciam umas coisas assim. O médico disse: seu coração é um coração de um menino. Não tem nada melhor em cima de você do que seu coração. Aí uma noite lá em Apodi, o pastor Josué Medeiros profetizou assim: pastor Davi, eu estou vendo Deus te dando um transporte. E preste atenção, ele disse, não vai demorar. E aí, quando terminou o culto, alguns irmãos se aproximaram e disseram: pastor, o senhor acredita em profecia? Eu digo: muito. Aleluia. Mas eu acredito de pé junto. E aí, uma semana depois, mais ou menos, eu estava recebendo o carro. Do jeito que eu disse: eu não vou fazer campanha para comprar carro. E eu não pedi carro a Deus. E Ele me prometeu, agora Ele tem a palavra dele. Aleluia. E eu não quero carro esbagaçado, carro velho, caído nos pedaços. E nem com problemas na documentação. Pois foi assim. O carro não era novo. Um irmão chegou e disse para mim, em um culto lá em Boágua, disse: pastor, eu queria lhe dizer uma coisa, mas queria que o senhor ficasse sentado. Eu digo: eu não recebo notícia boa ou ruim sentado de jeito nenhum. Eu recebo em pé. Disse: não, mas era bom o senhor se sentar. Eu digo: não, eu não me sento. Se você quiser dizer comigo em pé, você diz. Se não, vai voltar com a notícia. E para mim, eu estou vendo. Ele pegou o molho de chaves e os documentos do carro e disse: esse carro eu comprei para a obra do Senhor e quero lhe entregar. Depois, eu já com o carro, encostei lá numa lanchonete do irmão. E eu, muito animado, eu coloquei o nome de bênção. Mas foi uma bênção. E aí eu encostei o carro, encostei a bênção. Aí o irmão olhou assim e disse: pastor, parece que a bênção está estragada. Aí eu disse para ele: tem confiança, meu irmão. Quem já viu bênção estragada? Eu quero um carro para andar. Deus me deu um carro para andar, não foi para fazer demonstração, não. A bênção é completa. Então a gente experimenta esses milagres do Senhor porque a gente não tem dinheiro. E você não sabe qual o prazer que a gente tem quando percebe que um milagre está à sua disposição. E eu passaria aqui a noite contando dessas histórias. Mas eu queria deixar com os irmãos e irmãs o conselho de Paulo, baseado no tema que nós dissemos para vocês: permanecei firmes em meio às adversidades. É outra coisa. Se você não enfrenta adversidades, você não precisa ser firme. Porque a firmeza
opera exatamente nessas direções. Existem vendavais e ventanias e tumultos e terremotos e maremotos. Existe toda sorte de tentativa em balançar o crente. Aleluia! E a firmeza, ela funciona exatamente para que você não balance e nem caia. A gente pode pensar, não, mas eu sou crente de rachar calçada. Não existe esse tipo. Não existe. Isso é utopia, isso é falso, é enganoso. Existem crentes firmes e quando vem os vendavais, eles continuam firmes ainda. E aí eu quero terminar dizendo para os irmãos que o apóstolo Paulo deixou-nos um conselho em 4 direções nesse texto que eu citei. Eu vou só dizer porque a gente vai ouvir ainda o cantor. A primeira coisa que ele diz no versículo é vigiai. A Bíblia do Cinquentenário diz que a gente deve permanecer alerta. E está certo. Vigiai, esteja alerta. É através da vigilância que a gente descobre a aproximação do perigo que tenta nos engolir. E a gente está lá, vigiando. A gente está lá, atento, alerta, pronto para manter-se de pé. A segunda orientação é: estai firmes na fé. Não é porque eu sou crente dessa igreja, sou crente daquela, eu já li a Bíblia, eu já orei, eu já fiz não sei o quê. Tudo isso é muito bom e muito mais é bom também. Mas não resolve o problema. O que resolve o problema mesmo é a gente estar firme, não no catecismo, na história, na tradição, mas firmes na fé. Ora, diz a Bíblia, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova que não se vê. Aleluia! E aí você permanece lá, permanece firme. Pastor Davi, você vai para o céu? Vou. Mas você é pecador, é transgressor, mas eu vou porque aquele que me disse que eu estava salvo vai me levar para lá. Eu acredito nele, não é no que eu faço ou o que eu deixo de fazer, não. Eu estou impressionado, irmão, porque o que há de crente, de pastor, de toda sorte de coisas, anunciando que a fé é uma coisa subjetiva, é uma coisa que se você estiver bem, se não estiver bem também, o negócio é você se omitir de ir para as festas. Ora, mas você repare, é permanecer na fé, meu amigo, meu irmão. Em nome de Jesus, faça isso. Ninguém te arrede. A terceira é: portai-vos varonilmente. E essa palavra varonilmente é ação de varonil, de homens. Atitude de homens. É a maneira como você está decidido, de forma corajosa, destemida, de homem que não treme nas pernas, de homem que não corre para trás.
Paulo disse: vocês têm que portar-se assim. E por último ele disse: fortalecei-vos. Isso aqui é como uma ordem de batalha. Eu sou fraco, mas enquanto eu pelejo, eu vou me fortalecendo. O inimigo avança, mas eu vou me fortalecendo. O inimigo se levanta, mas eu vou me fortalecendo. Nunca pense, meu irmão e minha irmã e meu amigo, que a vida cristã é assim algo que a gente constrói porque é bonito, porque é interessante, porque sabe ler, sabe escrever, porque tem dinheiro, porque não tem. Nada disso. A vida cristã é feita, é colocada, é postada em nosso interior e nossas convicções através dessa verdade que prevalece em nós. Eu me mantenho de pé varonilmente, e o inimigo e as dificuldades e os problemas não me darão medo e nem me farão fugir, dando as costas para o adversário. Alguém disse que os crentes hoje estão lendo errado aquele versículo de Paulo. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Estão lendo de forma trocada. Estão lendo assim: perdi o combate, acabei a fé e saí na carreira. Fora com essa. É melhor admitir o versículo do jeito que está, de lá para cá. Combati o bom combate. Quem o está fazendo, levanta a mão e dá um glória ao Senhor, porque é merecedor esse combate da nossa resignação e completo zelo e entrega de vida, de alma, de espírito. Combati o bom combate, acabei a carreira. Agora não acabe a carreira antes de chegar no objetivo, não. Fica no meio do caminho, né, irmão? É muito ruim ficar no meio do caminho, olhar para lá e tem ainda uma... Basta quando chega lá. E guardei a fé. Aí ele disse: agora eu aguardo a coroa que o justo juiz tem preparado para mim e para todos quantos amam a sua vinda. Então, irmãos, irmãs e amigos, a nossa responsabilidade é permanecer firme em meio às adversidades. Nunca a igreja sofreu tanta adversidade. E aí você diz: mas houve um tempo que colocavam nas arenas e botavam fogo e os leões comiam e não sei mais o que. E aquilo realmente era muito drástico e doloroso. Mas hoje a coisa está pior. A gente não sofre na pele, mas o silêncio do inferno permanece, investindo contra a igreja. E pode ter certeza que muita gente dorme como quem adota o hino, a letra do hino nacional, deitado em berço esplêndido, enquanto as artimanhas do inferno se levantam contra a igreja. E a igreja do Senhor precisa estar firme na presença do Senhor nos tempos dessas adversidades. Não deixe por menos não, irmãos. Deus é fiel, Ele é o Senhor, Ele abençoa e Ele deseja ver a sua igreja vitoriosa para a glória do seu nome. Deus abençoe a igreja em Martins,
Deus abençoe o pastor Ednilson. Deus abençoe esses obreiros que estão aqui, todas as igrejas aqui representadas. Que o Espírito de Deus nos desperte para a sua glória e para o seu louvor. Dá uma salva de palmas para o Senhor, que exige de cada um de nós a nossa posição de guerreiro, para a glória do seu nome. Amém, meu Deus. Amém.